Você se lembra quando começou a criar vínculos reais com as pessoas em sua volta? Olá, eu sou a professora Isabela e hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda infância. Para quem não viu, a gente tem vídeos sobre gestação, os primeiros 1000 dias e a primeira infância. Clica no card aqui do lado que vocês vão conseguir ver. A segunda infância é o período que vai dos 3 anos até aproximadamente os 6 anos de vida. É uma fase em que o desenvolvimento do cérebro continua rápido, porém um pouquinho mais devagar do que o da primeira infância. Esse período da nossa infância é caracterizado pelo aprimoramento de algumas habilidades que aprendemos na primeira infância, como por exemplo andar. Andar a gente aprende na primeira infância, porém na segunda infância a gente começa a andar mais coordenadamente, a gente já tem a capacidade de correr e até de inclusive dar pulos. Então é uma fase muito importante para aperfeiçoar várias habilidades que aprendemos na primeira infância e uma delas são as habilidades de coordenação motora. Então o desenho nessa fase aprimora muito. Então antes os desenhos do círculo, que não pareciam tanto círculo, agora já se parecem mais circulares. Ela tem uma maior capacidade de, por exemplo, copiar. Então ela já consegue perceber mais os detalhes das coisas para poder passar para o papel. Então, uma atividade muito legal que a gente pode fazer nessa fase é jogo, por exemplo, de ligar os pontos. Então, um desenho que ela tenha que ligar os pontos porque ela consegue trabalhar a coordenação motora fina, copiar um desenho que está faltando, então tem só a metade, ela tem que copiar a outra metade. E habilidades motoras, então que envolvam tanto pular, correr, como pular corda, por exemplo, pode ser uma atividade bem legal nessa fase. É importante lembrar que o aprimoramento das habilidades motoras estão diretamente relacionadas com o amadurecimento. Então, por exemplo, vamos supor que seja uma escadinha. A primeira escadinha que a criança sobe é a escadinha de conseguir controlar os esfíncteres, ou seja, de não fazer xixi na calça, por exemplo. Depois, ela consegue já começar a se vestir sozinha, como colocar uma blusa. Depois, ela consegue pular num pé só. E depois, ela consegue, por exemplo, alternar as duas pernas enquanto pula. Então, isso vai depender diretamente do amadurecimento dela. Em relação às habilidades de linguagem, por exemplo, é importante a gente lembrar que essa fase é uma pré-alfabetização. Então, a gente está bem pertinho ali da fase que a criança, de fato, vai começar a ser alfabetizada. Então, algumas dicas que eu tenho para dar para vocês a primeira de todas, não falar de forma infantilizada. Isso é muito importante, porque assim ela já vai percebendo como os adultos falam, como as pessoas falam, e não de forma infantilizada, evitar falar errado, por exemplo, ou repetir as palavras que ela fala errado, certo? Outro fator também é fazer perguntas, questionar as crianças, mas questionar com perguntas que vão além de respostas de sim ou de não. Perguntas que ela realmente tenha que elaborar uma resposta, tem que pensar. Ajudá-la a construir frases, então não só dizer eu, água, por exemplo, e sim dizer eu quero água. Eu acho que essas são algumas dicas que podem ajudar muito. Além de já ir mostrando para elas na leitura, as letrinhas, já mostrando sons que terminam iguais ou que começam iguais, isso pode ajudar bastante no processo de alfabetização. Em relação às habilidades sociais, essa é uma fase em que a criança começa a aprimorar os vínculos criados na primeira infância. Daí vem a pergunta que eu fiz para vocês logo no começo do vídeo, né? Você lembra da fase que você começou a se vincular de fato com outras pessoas? E sim, foi nessa fase da segunda infância. Então é nessa fase que a criança quer mais brincar com outros amiguinhos, prefere brincar com outros amiguinhos do que com a própria família, por exemplo. Ela começa a desenvolver maiores habilidades de empatia. Então ela já é capaz nessa fase de imaginar o que o outro está sentindo, né? E não só o que ela sente. Nessa fase eles precisam de muita confiança e o mais importante, né, uma das coisas mais importantes dessa fase é realmente colocar limites. Então é aquela famosa gentileza com a firmeza, então ela precisa de limites claros, regras claras, mas claro, sempre usando a gentileza junto. Então as dicas que podemos dar nessa idade para vocês em relação a essas habilidades sociais é dar responsabilidades às crianças, claro, pequenas responsabilidades, né?
responsabilidades que elas sejam capazes de cumprir, como, por exemplo, guardar seus sapatos ou colocar a roupa suja no cesto de roupas sujas. Isso pode ser tarefas simples, mas que você já está dando alguma responsabilidade para ela. Ler livros sobre emoções, isso pode ser bem legal, já mostrando para ela quais são as emoções, porque nessa fase muitas acabam ficando muito afloradas e elas não entendem muito bem. Então isso pode ser bem legal. Mostrar para ela sempre qual é a causa e a consequência das escolhas que ela faz, de uma maneira bem didática, de uma maneira bem lúdica, mas já para ela ir percebendo que toda ação causa uma reação, né? E nessa fase também é importante a gente incentivar ao invés de elogiar. Então, por exemplo, ao invés de só falar um muito bem, a gente pode dizer: nossa, você deve estar muito orgulhoso de você. Isso já traz para a criança uma sensação de empoderamento, de que ela é capaz de fazer mais, porque ela está orgulhosa dela mesma. E por fim, a última dica que eu tenho para dar para vocês é, desde essa fase da segunda infância, já montar um quadro de rotinas. Então, geralmente as crianças desde pequenas já têm muitas tarefas a serem cumpridas, muitas vezes já fazem natação, já fazem balé, vão para a escola. Então é legal que elas saibam qual é a rotina delas. Então, colocar um quadro bem grande, né, de uma maneira que ela consiga ver e que ela consiga entender que na segunda-feira ela tem natação, depois tem escola, depois volta para casa e pode brincar. Isso pode ser muito legal porque ela já vai começar a se sentir empoderada. Isso já vai trazendo para ela responsabilidade e ela já vai se organizando em relação ao tempo. Porque, como já disse antes, ela está numa fase de pré-alfabetização. Bom, então por hoje é só. Espero que tenham gostado, espero que estejam gostando da nossa série. E lembrem de colocar o comentário aqui embaixo, pois a gente vai adorar saber o que vocês estão achando. Até já!